Muito bem, bom dia, graça e paz. Nós estamos continuando nosso culto aqui no Momento da Palavra. Nós vamos continuar hoje, nosso último culto de janeiro, né? Nós vamos ver aí o último salmo. A partir da semana, mês que vem, a gente vai entrar num outro livro. Nós vamos provavelmente ter aqui com os irmãos o Evangelho de João. Nós queremos preparar aqui algumas pessoas na igreja que queiram crescer na fé. Tem pessoas que querem se batizar. Então nós queremos ler o livro de João com vocês, pregar o livro de João, mostrar como que é o Evangelho segundo João. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para edificar a nossa fé, para nos fazer mais apaixonados por Cristo, mais íntimos da vida dele. O Evangelho de João ele é muito ímpar, né? Ele é diferente. Nós temos 4 evangelhos: Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de os evangelhos sinóticos, que quer dizer que eles são vistos na mesma direção. Então eles são sinóticos. E o Evangelho de João é o único que não é sinótico, porque ele tem uma ideia de apresentar Jesus de uma maneira diferente dos outros 3. Então, para você ter uma ideia, os outros 3 começam falando do Jesus homem, do seu nascimento, ou Marcos já começa com ele pregando. João começa falando que Jesus era eterno, fala dele lá do céu, onde foi que ele veio, né? Então, há uma norma no Evangelho de João, uma regra de mostrar essa divindade de Jesus para os seus leitores. E vai ser muito bom a gente poder ver o livro juntos aqui. Dito isso, hoje no nosso último salmo, nós estamos trabalhando também uma característica aqui da nossa igreja, de povo de Deus, que é a questão da comunhão, né? Então a gente tem tentado organizar aí o tempo para estar junto dos irmãos, se aproximar uns dos outros, tentando fazer algumas coisas para que a gente possa quebrar um pouco a distância, né, que a gente tem. A gente mora aqui em lugares muito longe um do outro, e a gente precisa quebrar isso, ter mais tempo juntos. Então a gente tem tentado fazer isso. A gente fez a semana passada aquela ideia de orarmos uns pelas famílias dos outros, e eu falei lá no grupo, incentivei, né? Peça para alguém um motivo de oração, porque aí você vai ser forçado a quebrar aquela rotina de não falar com ninguém durante a semana, só fala no domingo, né? A gente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, está envolvido com tanta coisa, e às vezes é normal a gente não lembrar das coisas da igreja durante a semana. Então a gente falou, fala com alguém, pergunta para essa pessoa, fala para ela que você está orando por ela, para a gente tentar criar vínculos de se aproximar, porque comunhão só existe com pessoas próximas umas das outras. E essa é a ideia do reino de Deus, é quando a gente está junto um do outro, então a gente se aproxima e a comunhão aumenta, né? Então, você vai passar para mim? Pode ficar à vontade. Nós vamos falar hoje então do Salmo 133. É um salmo bem conhecido, um salmo muito bonito e muito grande também, tem 3 longos versículos. Então você que trouxe a Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Você não tem Bíblia no celular, tem aí o texto para você no boletim, tá bom? E esse salmo é um salmo de Davi, é o que a gente chama de salmo davídico, né? Ele fala sobre a adoração ao nosso Deus. Esse salmo também é um salmo, como eu já expliquei aqui para vocês, ele está caracterizado naquela ideia de ser um salmo de romagem, de caminhada. É um salmo que eram cantados quando as pessoas iam para o templo, né? A gente já viu 2 desses aqui, e a ideia era trazer esses salmos para vocês verem como o povo de Deus se preparava para o culto, como eles iam para o lugar de culto a Deus, né? Então, esse é um salmo também, onde ele é cantado, ou ele é declamado, quando as famílias estavam em peregrinação, ou quando elas estão chegando em Jerusalém para cantar. Então, elas vão falar dessa adoração a Deus
juntos em Jerusalém. O contexto é de união, e esse contexto vai remeter à seguinte ideia. As famílias viviam longe, cada um, não sei se você já estudou sobre isso, quando você vê Deus dando a cidade para as 12 tribos. Se você vai no mapinha de Israel, então tem tribo que ficava lá no norte, tem tribo que ficava lá no sul. E era distância, caminhada muito grande. Israel, para você andar, você precisa, sei lá, 10 dias para você sair de um lado e ir para o outro, lá naquela fase da tribo. Eram extensos, norte, sul, leste, oeste. Então uma tribo ficava aqui, outra tribo ficava ali. Tem 2 tribos ainda que falaram, olha, eu sei que Deus está dando para nós entrar na terra lá, mas nós gostamos desse lugar aqui. A gente pode ficar desse lado aqui. Então a tribo se divide, fica uma metade da tribo no outro lado, o reino vai se expandindo e vai crescendo e crescendo. Imagina no tempo de Davi, que o reino cresceu ainda mais, se expandiu. E aí tem um lugar de adoração, é o templo, é o lugar. No caso de Davi, ainda o templo não estava construído, mas já tinha um lugar preparado. Ali estava o tabernáculo e as pessoas iam para lá para fazer as festas, para cultuar. Quando elas iam, era alegria, porque eu vou ver meu primo que mora no sul. Meu primo vai estar aí. A família do fulano vem. Estou sabendo que essa semana, nesse culto, nós vamos ter o primo vai trazer a noiva, nós vamos conhecer a noiva. Então era um evento de cultuar a Deus, de celebrar essa comunhão entre parentes, irmãos, em Cristo, não em Cristo lá, mas em Cristo agora, né? Era um momento de se cultuar também e celebrar as novas famílias, as novas histórias. Então era um momento de celebrar a Deus em comunhão. E aí vinham de todos os lugares. E esse é um contexto comum para nós. Nós somos os adoradores que vivem distantes uns dos outros durante a semana. Não tão distante como eles viviam, mas nós vivemos distantes. Cada um nos seus afazeres, cada um na sua ideia de vida, construindo as coisas que querem construir. Né? O Lucas é o que está mais longe de nós agora. Né? Ele ia falar, eu ia perguntar, quem mora mais longe? Agora não sei, o Lucas está aqui, mora lá em Halle. Quanto que tempo que é? 2 horas? 2 horas e meia daqui. Ganhou, hoje ele ganhou. Então, você olha para isso, você vê, poxa vida, quando é que a gente vê essa pessoa? Momentos especiais, tempo, porque agora ele está vivendo uma outra realidade da vida dele. E aí, quando a gente vem para a igreja, a gente tem a oportunidade no domingo de celebrar junto ao Senhor. Então, pensando no Salmo 133, pensando na nossa realidade, eu quero convidar você a ler o que o Salmo diz. Olha como que ele começa o Salmo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Diante da leitura desse salmo, dessas verdades, eu gostaria que você tivesse a seguinte pergunta na sua mente, enquanto eu vou falar aqui. A pergunta que eu quero que você pense é o seguinte: como tem sido celebrar a Deus em nossa igreja na companhia um dos outros? Pensa nessa pergunta. Como tem sido celebrar a Deus aqui na nossa igreja na companhia uns dos outros? Pois esse salmo mostra como os irmãos deviam celebrar a Deus em comunhão. E celebrar a Deus em comunhão com os irmãos vai gerar algumas coisas. E nós podemos ver nessa experiência do Salmo 133, que na celebração, primeiro, fica evidente o amor fraternal. Por favor, Marcos, passa para nós. Fica evidente, então, o amor fraternal. Por quê? A declaração do Salmo 133, verso 1, é uma declaração de alguém que está alegre, é uma declaração festiva. Você já pensou em algo como é bom e agradável? Você pensa assim, como aquilo é bom e agradável, né?
sentimento de bom e agradável? Não. Quando fala uma coisa que para você é boa, que você quer fazer e aquilo é bom, alguma coisa que você quer fazer e aquilo é agradável, como é que você faz? Qual é a sua ação diante disso? Você fica entusiasmado? Você fica feliz? Você fica eufórico? É natural a gente lidar com as emoções quando a gente vai fazer alguma coisa que agrada a gente. É natural a gente ficar animado quando a gente vai fazer alguma coisa que é bom. Não é? Eu gosto de churrasco. Pode não parecer, tem cara de vegetariano. Mas eu gosto de churrasco. Entendeu? Então, e eu gosto de fazer churrasco. Eu não gosto só de comer churrasco. Eu gostava no Brasil, eu tinha muitos amigos que gostavam de comer churrasco. Eu falava, então dá certo, porque eu faço e a gente come junto. Né? Eu não sou aquele cara que senta lá e fala assim, faz aí, trabalha aí e faz o churrasco. Não, eu gosto de cortar carne, eu gosto, isso me dá prazer. Então a Letícia às vezes falava assim, vamos fazer um churrasco? Eu falava, opa, vamos fazer um churrasco. Mas não era só porque eu queria comer, eu queria fazer a experiência. Quem gosta de fazer churrasco sabe comer isso. Tudo bem que depois você fica fedendo fumaça, faz parte do negócio. Né? Então, a gente se anima a fazer alguma coisa. E aí a gente sente aquele amor, aquele entusiasmo dentro da gente. O que você gosta de fazer? Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer? A geração atual é talvez entrar na rede social, jogar videogame. Eu nunca fui de videogame, mas eu lembro de uns amigos meus na época que às vezes a gente ia fazer um encontro de jovens, depois ligava lá, o pastor ligava a televisão lá, ele tinha um filho adolescente, e aí a galera no videogame. Nossa! E vai embora depois, tirar o povo da casa do pastor. Quase que não dava, tinha que fechar a porta, falar, vai. A mulher do pastor falava assim, ó, gente, tô indo dormir, o último apaga a luz e fecha a porta. Porque aquela comunhão dos jovens e adolescentes ali, aquilo que os unia, que era o videogame, eu ficava meio de lado assistindo, só conversando um com o outro, nunca fui muito ligado a isso. Mas você via como eles vibravam, de estar fazendo alguma coisa legal, interessante. E era bom estar um com o outro. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então você precisa fazer uma pergunta. Como tem sido celebrar Deus na sua vida? É bom e agradável para você? Você gosta de celebrar Deus? Você se entusiasma quando você vai celebrar Deus? Você se entusiasma quando você vai cantar para Deus? Você se entusiasma quando você vai ler as Escrituras? Você se entusiasma quando você vai ouvir a mensagem pregada? Como que é isso quando você está sozinho? É chato. É muito chato fazer um culto sozinho. Quem estava na pandemia e viveu isso sabe. Eu tinha que ir para minha casa, sentar lá no meu computador e falar para os irmãos, olha irmãos, agora vai começar o culto. Eu ficava olhando para o celularzinho. Então, abre aí a sua Bíblia, irmão. Eu falo assim, será que o irmão está abrindo a Bíblia? Ou ele está tomando uma coxinha, comendo uma coxinha com Coca-Cola não está nem prestando atenção nesse culto. Eu não conseguia ver ninguém, não conseguia ter aquele afeto de ninguém, era muito horrível. Como é você com os irmãos? Você sente alegria? Fica evidente, irmãos, e o autor aqui coloca que o amor faz parte disso, o amor fraternal. E eu não fico feliz se eu não estou com quem eu gosto. Você não fica feliz se você não está com quem você gosta. Você fica emburrado. Chama alguém que você não gosta para ir na sua casa comer, você chama? Chama aquele cara chato lá que eu não gosto de mim aqui em casa, vou fazer um churrasco para ele. Você não faz isso. Porque você não gosta. Então, quando nós vamos celebrar a Deus com a igreja, nós precisamos entender o seguinte: a união deles mostrava que havia um amor. O autor aqui diz que é agradável conviver. O culto é o momento, então, de cultivar a fé, cultivar a unidade. E sem amor é impossível. Sem amor eu não consigo cultivar a unidade. Sem amar um ao outro eu não consigo ter alegria. Há uma carta no Novo Testamento, de Hebreus,
A gente não sabe quem é o autor de Hebreus, mas ele escreve uma carta e ele usa muito as figuras do Antigo Testamento. E lá no último capítulo, no capítulo 13, ele vai escrever algumas admoestações. E a primeira admoestação que ele escreve é a seguinte: seja constante o amor fraternal. Capítulo 13, verso 1 de Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Em outras palavras, não diminua o seu amor pelo seu irmão. Preserve o amor que você tem pelo seu irmão. Amar alguém, manter o amor por alguém, é muitas vezes, irmãos, uma luta. É uma coisa que a gente faz colocando tudo de nós. Porque você precisa amar o seu irmão em todo momento. Você precisa amar aquela pessoa quando ela está baixo astral, quando ela está chateada, que ela fica brava. É igual ao casamento. E o Lucas, você está namorando, preparando aí. Ontem eu ouvi você falando da namorada, né? Daqui a pouco já chega para o noivado, daqui a pouco vem lá a aliança no dedo, vamos ver onde eu vou comprar a casa, né? Começa essas histórias aí, 20 anos. Sei como é que é, passei por isso. E aí, você fala, pô, que legal, eu vou casar, é legal casar. Mas tem dia que você precisa se esforçar muito para amar sua esposa, seu marido. Não é pouco não, você tem que fazer muita força. Porque tem dia que você vai irritar ela, e ela vai irritar você. A igreja é a mesma coisa. Quando Paulo escreve, como o autor de Hebreus escreve, ele está dizendo, seja constante. Você precisa entender que a constância do amor vai ter variável. Vai ter dia que você ama muito o seu irmão, você quer abraçar ele. Aí vai ter dia que você descobre que ele é corintiano. Você fala, meu Deus. Tá bom, vai. Vamos amar assim mesmo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica sobre amor com os adolescentes da igreja. Das igrejas lá. Eu cuidava das igrejas do Vale do Paraíba, a gente criou a FACE, que era a Federação dos Adolescentes. Então a gente fazia encontros com todo mundo da igreja. Então eram as igrejas todas ali, São José, Jacareí e tal, a gente fazia. E uma vez a gente fez um encontro para ensinar eles a jogar beisebol num parque da cidade lá em São José dos Campos. E aí eu falei para eles assim, só que nós vamos fazer uma dinâmica. Nós vamos todo mundo com a camisa do time. Você vai com a camisa do time que você torce. Então foi todo mundo. Tinha até flamenguista lá. Quando eu vi, o que você está fazendo? Vai para o Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, só que é o seguinte, você vai levar uma outra camiseta. Porque você vai trocar a sua camisa com alguém do seu... que não é do seu time. Lá você vai trocar a camiseta. Ele vai pôr a sua camiseta, você vai pôr a camiseta dele. E aí um menino da minha igreja que sabia que eu pegava no pé dele para ele ser corintiano, ele já foi e me abraçou. E eu usei a camisa do Corinthians, olha que coisa linda. E ele usou a camisa do Santos. Eu estava querendo ensinar para eles que a gente tem que superar as nossas diferenças. É claro que estou brincando que lá a gente só bagunçava um com o outro. Mas em muitas situações a gente tem diferenças com as pessoas. E a gente precisa conviver juntos. A gente precisa ter um amor fraternal constante. Então pergunta aí, você se alegra quando você vem cultuar ao Senhor aqui, encontra os seus irmãos aqui? Eu como pastor, eu ficava muito depressivo. Agora eu não fico mais, já tenho mais de 20 anos. Mas eu ficava assim, angustiado. Quando eu chegava na igreja, eu olhava assim, o irmão não está. Aí na outra semana, o irmão não está. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos atrás do irmão, o que está acontecendo? E às vezes aquele irmão não está na igreja por algo que aconteceu, que ele achou que aconteceu com ele. Nós precisamos cuidar dos nossos corações, cuidar do coração do irmão. Você se alegra quando você vem ao culto e encontra os seus irmãos? Você se entristece quando o irmão fica dias sem vir à igreja? Poxa vida, eu vim domingo aqui, fulano não está. Tem no domingo de novo, fulano não está. Você se entristece?
Depois de se entristecer, você pega o seu WhatsApp Oiê, tudo bem? Faz 2 semanas que eu não te vejo. Porque às vezes você acha que você está cobrando ele. Não é isso. Não é cobrar. É sentir falta. É querer a presença dele. É gostar da presença dele. É se importar. Você está aberto para demonstrar amor para o seu irmão? Porque o texto é esse. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem a união. Como é bom chegar aqui e ver uma família querida aqui reunida, que eu amo tanto. Como é bom quando eles não estão aqui, ó, meu Deus. Eu preciso dizer para eles que quando eu não vejo, eles fazem falta. Isso é manter o amor fraternal. A comunhão da celebração passa, irmãos, necessariamente por amar uns aos outros. Sem amor, que é a marca do discípulo de Cristo. Você precisa entender isso. A marca do discípulo é amar. É impossível a gente ter a comunhão desejada no culto. Logo, o culto, então, não é bom e agradável se eu não amo. Se eu não amo a Deus, eu não tenho alegria em celebrar a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não tenho alegria em ouvir a sua palavra. Se eu não amo a Deus, eu não tenho alegria em cantar hinos a Ele. E se eu não amo meu irmão, eu prefiro que ele não esteja na igreja. Eu prefiro. Que bom que ele veio. Jesus, certa vez, dizendo aos discípulos, lá em João, ele diz assim: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando vocês usarem uma camisa evangélica bem grande com a cruz, dizendo, ele morreu por mim. É assim que a gente conhece o discípulo? Quando você colocar um adesivo no seu carro, dizer, eu sou de Jesus. É assim que vão conhecer que você é um discípulo? Não. Jesus disse, quando vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Primeira coisa da celebração, então, irmãos, é que na celebração fique evidente o amor fraternal. Para explicar essa celebração, Davi diz que é notório também, segundo ponto, a unção espiritual. Olha que interessante. Esse texto vai usar uma figura de linguagem que é muito legal. Para nós, às vezes não faz sentido, né? Como é que é bom e agradável? Como que é bom e agradável? Me explica. Como é bom e agradável para você? Me explica. Aí ele vai explicar. Vou te explicar. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça. É como o óleo que descendo para a cabeça vai para a barba. É como esse óleo aí que desce da cabeça na barba de Arão e chega até as suas vestes. Olha a linguagem que Davi vai recuperar. A linguagem aqui de Davi remete ao momento em que Deus está organizando o culto lá no deserto. Ele tira o povo do Egito e ele está lá no deserto e aí ele fala assim, bom, aqui eu vou formar meu povo. Era para durar 40 dias, durou 40 anos. A aula estendeu um pouquinho. Mas foi ali que ele formou o povo dele. E ali ele formou o culto que ele queria, um culto agradável a ele. Ele chamou Moisés, deu os mandamentos, Moisés subiu, o povo fez um bezerro, Moisés desceu, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, Deus falou, Moisés, estava quebrado, tá, vamos lá. Né? Moisés sobe de novo, faz outras tábuas, vai lá, olha Moisés, esse aqui é o material mais resistente, mas né, deixa aí do lado. Aí dá uma bronca no povo, eu não sou esse bezerro, eu não tenho imagem, eu sou, não precisa fazer estátua nenhuma, vamos aqui, eu vou ajudar vocês, vou levar vocês a fazer o culto que eu gosto. E aí ele começa a ensinar. E aí ele pega Arão e diz, Arão, você é um sacerdote. No culto tem que ter um sacerdote. Esse sacerdote representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Como é que vai saber isso? Nós vamos fazer uma roupa especial para você, Arão. Você vai ter uma roupa especial.
E você vai ter uma unção especial. Essa unção que Deus dá a Arão é uma ação de dizer: eu estou derramando sobre você algo de mim, que vai proporcionar a você fazer o que eu quero. E aí na roupa de Arão, olha que interessante, irmãos, era toda contextualizada. Não sei quem gosta de costura aqui, mas devia ser difícil fazer aquele negócio. Uma das peças era um peitoral. E ele tinha que colocar depois da peitoral. No peitoral dele tinha 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E aí quando o salmista Davi vai lembrar isso aqui, vai falar, como que é? Ele diz assim, é como quando a presença de Deus desce sobre a cabeça de Arão, desce por sua barba, desce por suas golas e atinge o peitoral. E a presença de Deus inunda o seu povo. A presença de Deus toma conta do povo dele. Então é bom e agradável. Como que é bom e agradável? É bom e agradável porque a unção de Deus fica evidente. É evidente quando nós estamos na casa de Deus, a unção de Deus. É evidente que nós somos o povo escolhido de Deus. É evidente para nós que nós somos o povo santo de Deus. Quando Ele nos unge, Ele nos separa. Então, ao mencionar a unção em Arão que desce para a barba, Davi está dizendo que a celebração de Deus é um momento em que a aliança de Deus conosco é renovada. É por isso que Deus deixou o culto. Culto, irmãos, não é como a gente aprendeu, né? Eu sei que a gente tem uma mentalidade católica. A mentalidade católica trazida para nós, a missa ela é salvífica. Então, para o católico, ir na missa faz parte dele ser salvo. Pertencer à igreja católica faz parte dele ser salvo. Então, a gente trouxe essa raiz. E tem crente que traz essa raiz. Eu preciso ir na igreja para cumprir a salvação. Se eu não for na igreja, eu não estou perigando. Tem algumas igrejas até que faz campanha para o povo ficar mais esperto. Então você tem 12 domingos. 12 domingos, não posso perder nenhum, hein? Isso aqui está contando, é um ponto positivo com Deus. E culto não é isso. Culto é o momento em que o povo de Deus reunido renova a sua relação com Ele. É no culto que o Senhor promove a sua glória sobre os seus santos. E olha que interessante, mais uma vez o autor de Hebreus, ele vai lembrar aos seus leitores a importância do culto. E aí ele vai dizer, lá no capítulo 10, verso 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Porque quando você deixa de ir à igreja para celebrar a Deus, não para marcar ponto positivo com Ele. Quando você deixa de ir na igreja para ser bom e agradável a vida com os irmãos, quando você deixa de ir na igreja para cultuar e celebrar, você deixa de receber a porção de renovação que Deus tem para você naquele culto. Então é a preocupação de Deus conosco em nos manter. Na celebração, irmãos, Deus está presente. Sua unção está presente e ela é derramada sobre o seu povo. Você consegue identificar a unção de Deus enquanto você celebra a Deus em unidade com seus irmãos? Pense sobre isso. No culto, você consegue identificar a unção de Deus? E a unção de Deus, irmãos, não é sentir alguma coisa, né? Tem crente que... Como é que sente a unção de Deus? Tem igreja que fala que para sentir a unção de Deus tem que sentir um arrepio, tem que ter uma sensação gostosa, tem que, de repente, pular, cantar, vibrar, uns caem, outros levantam. E aí está na unção. Não, a unção de Deus é a presença dEle naquilo que está sendo feito no culto, na celebração a Ele, na adoração a Ele, na comunhão uns com os outros, no entendimento da sua palavra. A unção de Deus, quando você está com os seus irmãos, você consegue notar isso? Por fim, Davi usa a figura do orvalho do Hermon para mostrar que
na unidade do povo de Deus, a bênção. Segura sua bênção. Os pentecostais aqui já vão mandar você levantar a mão para cima. Vai descer o anjo entregar a bênção. A ideia dessa bênção divina fica evidente. Por quê? É interessante que Davi vai lembrar de um monte Hermon. E esse monte, irmãos, é muito longe. Ele está falando de Israel, e esse monte fica mais de quase 200 quilômetros de Israel. É um monte que o povo de Deus conhecia, mas não fazia parte do contexto natural ali deles. Mas é ali que Deus vai dizer para ele o seguinte: é como? Como que é essa questão da bênção da igreja? Né? Como que é essa relação? É como o orvalho que desce do Monte Hermon e vai para os montes de Sião. É como se ele falasse assim, é um monte, um grande monte que abençoa os montes menores. Então, quando você vai ver o Monte Hermon, ele é coberto por neve. E ele está sempre orvalhando. E sabe o que acontece quando o orvalho dele desce? Ele desemboca e cai lá no Rio Jordão. Sabe onde está o Rio Jordão? Aonde o povo de Deus está. Ele traz água ali, ele traz o alimento ali. Então o autor aqui usa o Monte Hermon como princípio da onde Deus vai agir. O Monte Hermon, então, traz vida. As virtudes e bênçãos de Deus são derramadas sobre o povo de Deus quando ele está unido em celebração. Olha que interessante, Deus está dizendo aqui no Salmo 133 para nós, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um Monte Hermon trazendo bênção. É como um Monte Hermon trazendo vida no nosso meio. Daquilo que a gente precisa materialmente, o Monte Hermon tem um significado muito grande para nós. Embora ele esteja longe da gente, ele traz coisas aqui importantes. E aí ele vai dizer, quando a gente está junto, quando a gente está vivendo em unidade, quando a gente sabe que é bom e agradável, Deus está trazendo bênçãos espirituais para nós. As virtudes e bênçãos de Deus são derramadas sobre o povo de Deus, quando o povo de Deus está unido em celebração a Deus. A Bíblia vai dizer para nós, em alguns ensinamentos dela, que quando nós estamos com problema com alguém, quando a gente não está em unidade com alguém, quando a gente está brigado com alguém da igreja, Deus, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte para nós assim, não traga nem a sua oferta. Primeiro você vai lá, resolve tudo que você tem com essa pessoa. Depois você vem e traz a sua oferta. Dá para você entender quão é importante diante de Deus o povo dele unido? Deus quer muito mais, irmãos, de nós do que apenas o nosso culto particular. Deus quer um culto agradável de irmãos que vibram quando estão juntos e dizem como é bom e agradável estarmos juntos na presença de Deus. Como é bom e agradável celebrarmos a Deus juntos. É por isso que vemos várias admoestações no Novo Testamento para que o povo de Deus mantenha unido na presença de Deus. Quando estiverem dois ou mais, eu estou lá. Jesus sempre olhou para a unidade do seu povo e a Bíblia sempre ensina sobre isso. Pois é certo que a bênção vem e se estenderá por causa da nossa unidade. Jesus prometeu uma coisa interessante, lá em João capítulo 7, verso 38. Se você beber da água de Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante porque ele usa esse termo aqui do irmão que vem e traz um rio, e eu quis fazer essa notação aqui porque a igreja junta é esse rio de Deus. Nós somos fontes de Deus, e quando nós estamos juntos, nós somos esse rio de Deus.
Jesus, então, ensina a nós que quanto mais a gente está unido, mais a gente tem força para que a partir de nós, essas bênçãos também alcancem outros. Então veja, o culto não é só um lugar onde nós recebemos a bênção. O culto e a celebração a Deus é um lugar onde você se torna mais bênção. Você recebe a bênção e você devolve essa bênção. Você recebe a água e você se torna uma fonte. O crente não é só abençoado, ele se torna uma bênção por causa de Cristo. E é na celebração que o Senhor traz bênçãos ao seu povo. É na celebração que o Senhor organiza o seu povo. É na celebração que o Senhor orienta o povo. É nesse momento importante. Por isso é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você consegue perceber a bênção de Deus em sua vida? Você consegue perceber a bênção de Deus através da sua vida? Enquanto você celebra Deus juntamente com seus irmãos? Porque é isso que o Salmo remete. Há um clima de bênção, há um ambiente de bênção. E não é só bênção material, pode ser também, mas não é só isso. É a bênção espiritual que Deus dá, é o fortalecimento espiritual. E tudo isso vem para você. Mas olha que beleza que Deus nos ensina. Não vem para você guardar para você. Vem para você distribuir. Para você passar para outros. Tem uma historinha que conta que um homem ia buscar água longe do rio. E ele usava aquela varetinha com 2 vasos. Um cântaro no lado e um cântaro no outro. Põe a varinha no pescoço e sai andando. Certo? E aí, ele vai lá, pegava aquele monte de água e trazia. E quando chegava na casa dele, um vaso começava a dar risada do outro vaso. Nessas histórias tem isso, tá, gente? Aí o vaso olhava para o outro vaso e falava assim, olha, eu estou cheio aqui. Até a boca. E você está só até a metade. E aquele vaso foi ficando triste. Porque ele chegava cheio, chegava meia boca, né? O cara chegava cheio, o outro vaso e ele meia boca. E ele foi falar com o dono dele. Escuta, estou triste. Por que você está triste? Não, porque você vai fazer essa caminhada lascada, embaixo do sol para pegar água. Aí você vem aqui e traz, e eu não chego, eu chego pela metade. O camarada aí, ele chega cheio, ele está tirando uma onda comigo. Como é que resolve isso? Você não tem como me consertar? Aí o dono do vaso falou, tá bom. Vamos dar uma andada de novo? Quando eu voltar, você vai prestar atenção. Olha do lado do vaso do seu amigo que vem cheio e olha do seu lado como é que está. E ele passou e começou a olhar. E ele viu que o lado que ele era carregado estava cheio de flores pelo caminho. E o lado que o amigo dele era carregado era uma terra seca e árida, feia, igual o Márcio falou lá fora. E ele falou assim, mas por que isso? Ele falou, tá vendo? A água que você recebe, você vem soltando no meio do caminho. E vai atingindo a terra. E a terra vai dando frutos. E a terra fica bonita por onde você passa. Aonde o seu amigo passa, não tem nada. Porque tudo que ele recebe fica para ele. Aí o cara falou, por isso que eu não te conserto. Você faz o meu caminho melhor. Você vai ficar assim. Moral da história. Se você vai ao culto, você serve ao Senhor só para receber, você não entendeu. Porque a bênção de Deus para o seu povo é para que essa bênção se propague. Deus quer que a igreja dele seja um rio caudaloso,
que passe pelos lugares e que projete vida para a vida de pessoas, que mude histórias, que transforme ambientes. Então, por isso, fica evidente, na reunião dos crentes, há sim um povo que foi chamado para ser bênção. Você consegue perceber a bênção de Deus na sua vida? A bênção de Deus através da sua vida? Porque é isso que o Salmo 133 vai trazer para nós. Concluindo, o Salmo 133 é a confirmação de que Deus tem prazer na celebração dada a Ele, pelo seu povo. Irmãos, Deus ama o culto. Deus ama o povo dele unido, cultuando a Ele. Deus tem prazer na adoração. Deus tem alegria quando o povo dele se reúne. Culto não é um momento rotineiro da sua semana. A gente não pode tratar culto assim. O ajuntamento de Deus como é bom e agradável. Por quê? Porque é lá que o Senhor vai derramar a sua unção. É lá que Ele vai derramar as suas bênçãos. É lá que Ele vai regir a minha vida. É lá que Ele vai me organizar emocionalmente, espiritualmente. Irmãos, eu fico triste às vezes porque tem crente que não consegue absorver tudo no culto. Não consegue entender o que Deus tem para ele no culto. E às vezes ele participa do culto e ele vem triste e sai triste. Ele entra chateado e sai mais chateado. Ele não consegue observar a presença de Deus, a bênção de Deus, e ele sai. E infelizmente, muitos crentes que deveriam estar na igreja, sendo ali, naquele momento, tratados por Deus, eles não conseguem receber isso de Deus. Eles enchem os consultórios clínicos de psicólogos. De tão doente que eles estão. Eles não conseguem a cura onde Deus está dizendo para eles que eles têm a cura. Na sua presença. Quando o povo de Deus está reunido. Culto é uma bênção. Culto é um lugar onde Deus quer mudar a sua vida, transformar você. Ele quer orientar você. Enquanto celebramos a Ele, somos edificados por Ele. Somos incentivados a amar uns aos outros. E temos convicção de que Ele está nos abençoando e nos tornando bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso acontece quando o povo de Deus está reunido. Então, por isso, quão bom e agradável é viver unido os irmãos. Isso é culto. Se não for assim, é um rito religioso. Pode se fazer em muito lugar, mas não é um culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 133. Como é bom e agradável estar unidos os irmãos. Eu louvo ao Senhor por a gente chegar aqui na igreja e ter irmãos para compartilhar a fé conosco. Eu louvo ao Senhor pela alegria que nós temos de ver famílias vindo aqui e celebrar o Senhor. E eu oro para que o Senhor abunde poderosamente na vida de outros que não têm dado, Senhor, o desejo de estar aqui, que não têm sentido a alegria de estar aqui. Que o Senhor transforme esses corações. Aqueles, ó Deus, que estão à nossa volta, nossos amigos, que não conhecem o Senhor, estão perdendo, ó Deus, a comunhão. Que o Senhor nos use, que sejamos como um vaso rachado, que ao passar pela vida deles, transbordemos daquilo que o Senhor nos tem dado. Molda-nos, ó Deus, para a tua glória. Em todo culto, Deus, que nós estivermos, mexe conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Enche-nos da tua unção, para que nós sejamos canal de bênção para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Deus abençoe.